aí, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor enviou... Como é que é o seu nome, pastor? Hector. Hector. Enviou Hector no nosso meio. E nós vamos falar justamente sobre Jesus e sobre o profético, né? Creio que Deus está cada vez mais alinhando os nossos corações, né? Para que a gente venha entender qual é o propósito das nossas reuniões da segunda-feira, que é a busca do conhecimento maior de Jesus e o entendimento do que é ser profetas, né? Quem somos nós? Que profetas nós somos? E o Senhor trouxe para mim, através de um sonho essa semana, até nem sei o que ia trazer a palavra, mas o Senhor me deu um sonho falando comigo sobre que era para eu falar de Jesus. Há uns 2, 3 meses atrás, eu preguei lá no Rio de Janeiro, numa igreja, e o Senhor também falou para mim, pregue 7 palavras sobre mim, né? Então eu busquei ali e preguei as 7 palavras sobre ele. E aí eu ouvi, né, alguém falando para mim assim, a pregação ela foi uma pregação simples, né? Mas através daquela pregação, um apóstolo que estava, né, longe dos caminhos do Senhor, ele se reconciliou através da palavra. Então, às vezes as pessoas dizem assim, vou pregar sobre Jesus, é uma palavra simples, mas ele é a essência das nossas vidas, né? Ele é aquele que nos salva, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida dentro de nós, né? Então, e aí foi isso que eu sonhei, que era para eu pregar, né? Trazer uma palavra em unidade com meus irmãos aqui, depois o pastor Luiz também vai trazer algo. Nós em unidade, trazer no mesmo espírito, mesmo entendimento de falar sobre Jesus, o profeta, né? Eu creio que é bem interessante assim, porque a gente vai desenvolvendo uma comunhão, né? E nas próximas a gente vai fazer assim também. Vamos, né? Deus vai separar algumas pessoas e aí a pastoral e o pastor lá estão escalados para daqui uns dias também, né? Trazer junto mais alguém, né? E aí eu separei alguns versículos aqui, onde fala sobre Jesus, ele como profeta, né? Então, vocês como vai ser assim, alguns versículos só que eu vou ler, vocês não precisam buscar na Bíblia, porque eu vou trazer, né, onde está aí o versículo. Onde ele fala, em João 7,16, Jesus diz, meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então, entende-se perfeitamente que ele trazia o ensino de Deus, então ele era usado como profeta. João 8,28, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então, sempre quando ele se refere que o Pai enviou, o Pai ensinou, o Pai trouxe, então ele está sendo usado como um profeta. Mateus 16,21 diz, Jesus previu o futuro. Disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes. Já escrevi tudo para ficar mais fácil. Que seria morto e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, como profeta, ele já estava trazendo uma palavra profética do que iria acontecer, né? Então, em Atos 1,8 também diz, Jesus previu que na sua ascensão os discípulos receberiam poder na vinda do Espírito Santo. Outra profecia. Então, ele trazendo, né, um direcionamento para os apóstolos. E em Atos 2 também diz assim, registra o cumprimento da profecia. E assim ele cumpre claramente o papel de profeta em profecias, né? Ele vinha e profetizava.
Então, ele ocupou todos os apóstolos, enfim, mas eu estou me referindo somente à parte dele como profeta. E Marcos 6,4 diz, Jesus disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, e que um profeta não tem honra e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curar. Né? Então, ali também ele se denomina profeta, né? Em Atos 3, 22 e 7, 22, Deus havia dito a Moisés que um dia ele enviaria outro profeta a Israel, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele fará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus foi o profeta que cumpriu essa profecia em todos os requisitos, em uma palavra e ação. Um profeta supremo, na medida em que é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio verbo encarnado, né? Ele é a profecia. E João 1,1 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, né? Então ele já estava com Deus. E em Mateus 21, 6 a 11, a multidão que ia adiante dele, né, quando ele estava lá no burrinho, lá como é que é? No jumento. No jumento, né? Então o povo que gritava e dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então já ele estava sendo profetizado, já estavam falando que ele, reconhecendo ele como profeta. E isso acontece nos dias de hoje como? Por exemplo, quando Deus ele levanta os profetas, ele levanta aqueles que vão profetizar e reconhecer o chamado, né? Eu já comentei aqui em uma outra ocasião, mas quando a gente começa a entender o nosso chamado em Deus, sendo pastor, enfim, mas profeta, aí as pessoas vêm te chamar, ô pastora, ô pastora, ô pastora. E não, eu não sou pastora. Não me movo dentro, né, não sou pastora. Por quê? Porque você vai assumindo uma identidade que não é sua, né? Então, você precisa também entender para que o Senhor te chamou, né? E entendendo tudo isso, nós, quando a gente começa a compreender, e Deus começa a revelar dentro de nós para que somos chamados, as pessoas vêm profetizando e aquilo já está dentro de você. Vai testificando dentro de você o teu chamado, né? Tanto é que, por exemplo, pastora. Então não testifica dentro de mim esse chamado. Eu não sou pastora. Eu tenho que aprender a pastorear. Mas eu sou profeta, né? Eu já levei muito a... Você tem que ver, né? Enfim, né? Então, um profeta é um homem chamado por Deus para ser representante na terra. Então, essa parte aqui é algo que eu entendo que nós todos precisamos ter a consciência da responsabilidade de o que um profeta precisa ser, do nível de renúncia que ele precisa ter. Falando de mim nesse momento, então eu vejo que é muito difícil, porque às vezes Deus ele nos chama e conforme nós vamos nos rendendo, né, a Ele, e o Senhor vê em nós um coração disposto a obedecer, Ele vai exigindo cada vez mais, né? Até que a gente chegue naquele lugar que o Senhor quer que a gente esteja, né? Para Ele poder nos usar com autoridade, enfim, com unção e tudo aquilo que é necessário. Porque é chegado um tempo muito difícil, né? Nós já estamos vivendo isso. E Deus, como o irmão, né, trouxe aqui a palavra de avivamento, depois pode compartilhar com eles chegaram depois, no finalzinho. Então, o irmão veio lá dos Estados Unidos para Santa Catarina, porque Deus falou contigo, né, a respeito do avivamento aqui no nosso estado. Então, tudo isso nós precisamos começar a entender. E ter responsabilidade,
né, de orar e de entender o que nós estamos fazendo nesse lugar. Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? E qual é o nível de renúncia e tudo que nós vamos precisar ter para que se cumpra a palavra profética também dessa casa, de uma escola de profetas, né? Porque nós vamos ser os que? Aqueles que vão ensinar, aqueles que vão receber, aqueles que vão... Então, nós precisamos ter um nível de maturidade, né? De comunhão, de entendimento. Uma das coisas que eu aprendi nesses 12 anos, né? Que eu errei muitas vezes, né? De não entender na época que cada um de nós tem um chamado diferenciado e que, né, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes aqui, né? E então é um ponto bem importante, porque esse é um ambiente profético que Deus levantou, né, para um propósito que eu vou ler aqui, até o momento eu não tinha lido aqui, vou ler sobre aquela bandeira ali que representa essa casa, representa esse projeto de profetas, e eu creio que todos que entendessem que estão sendo chamados para esse lugar, né? Esse lugar em Deus, que é um lugar físico, né? Esse lugar, Deus, ele vai começar a trazer maiores revelações, maior entendimento. E o nosso arroz e feijão, né? Um sonho que sempre contei, e todos aqui já sabem, só o pastor que não. E o nosso arroz e feijão, ele é o simples, né? Como eu vi. Pregou. Uma palavra simples. 7 palavras, né? Falando de Jesus. Uma palavra simples, mas com um arroz e feijão, um apóstolo se rendeu a Jesus e voltou para os caminhos do Senhor, né? Então até eles comentaram aquele dia lá. E mais outras vidas. Eu digo assim por questão de, conforme, né, o nível que a pessoa já andou em Deus e desviou, é mais difícil de retornar, né? Porque a guerra é bem maior sobre as pessoas. Então, o nosso arroz e feijão, ele vai ser baseado sempre no Senhor, sempre em Jesus, sempre na movimentação. E para os últimos dias, o que eu tenho entendido em Deus, que quem vai mover as regiões celestiais para trazer o avivamento vai ser através dos profetas e das movimentações proféticas. Por isso que é preciso nós, como profetas, orar, trazer decretos, né, e buscar junto ao Senhor, orar para que os apóstolos, os líderes das congregações, né, venham se render àquilo que Deus quer fazer, né, dentro da igreja, né, dentro da igreja. Claro que não serão todos, mas há pessoas específicas, até o pastor Luiz pregou, não sei se faz uma semana ou duas, enfim, ele pregou justamente sobre isso, sobre as pessoas que Deus já separou. Deus já separou essas pessoas. E Deus vai unir essas pessoas. É o propósito dele. Quando o pastor Luiz esteve aqui, né, que a gente conversou, ele é a esposa dele, quando ele falou, o Senhor me levou lá na cozinha comunitária. Daí, né, eu obedeci também a voz do Senhor, ele falou, vai lá na cozinha comunitária. Também fui. Hoje ele está aqui conosco também. Então, Deus tem as suas formas de nos unir, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento para entender quando Deus nos chama para algo específico. O irmão hoje veio aqui, como a gente está num ambiente profético, né? E o irmão veio e trouxe uma palavra específica sobre o avivamento. Algo que Deus te mandou fazer, né? Aqui no nosso estado, Santa Catarina. Então, quando nós estamos no lugar aonde nós estamos debaixo de uma unção profética, tudo aquilo que nós falamos se tornam direções, se tornam sentenças. Deus move. Os anjos estão aqui ao nosso redor, há anjos nesse lugar. Tudo é movido no reino espiritual. Tudo é movido no reino espiritual. Entende? Às vezes, mas eu não sou capaz, não sei o que lá, porque eu estou... Aqueles que Deus chama, Deus vai capacitar. Com certeza.
Deus vai capacitar. Isso não quer dizer que todos vão pregar a palavra, todos vão. Mas o coração, porque se nós aqui, ó, a gente não está em muitas pessoas, mas se nós estivermos no mesmo entendimento, na mesma oração, na mesma direção, e clamarmos ao Senhor, Ele ouvirá. Ele vai ouvir a nossa oração. E eu creio que hoje, no final, nós precisamos orar para que Deus arranque o encantamento da liderança das igrejas. Hoje nós estamos numa equipe legal aqui e nós precisamos, no final, interceder pelos líderes das congregações, para que aquilo que Satanás fez até aqui, para que o Senhor comece a destravar sobre o espírito de engano, do encantamento de Mamon, né? Então hoje é um dia para a gente entrar nesse lugar de intercessão. Se alguém, sentir que não queira participar do momento da oração, fica bem livre de ficar, fora do círculo, sem problema nenhum, tá, gente? Nesses 10 anos, a gente sempre procurou, no nosso grupo que a gente tinha aqui, a gente sempre fazia assim, hoje não tô legal. Então pode ficar ali, ficar só, na presença e os outros guerreiros. A gente sempre fez dessa forma. Porque nós precisamos avançar, Nós precisamos avançar do conhecimento da maioria aqui, da escola de outubro, e nós estamos no mês de agosto, setembro, tem praticamente 2 meses só. E os sinais do Senhor são grandes, do agrado do Senhor dessa escola. Pessoas já do norte, do sul, do leste, do oeste do Brasil, já estão se movendo em oração, já estão, e assim, sem força nenhuma, quando é do Senhor, o Senhor faz, O Senhor faz. E então é um tempo realmente de a gente perguntar para o Senhor, é o meu lugar? Eu devo estar? Eu quero estar? Estou disposto a pagar um preço? Estou disposto a orar? Estou disposto a me manter no lugar de santidade, mesmo que eu peque, eu estou disposto a chegar para dizer, me perdoa, meu Deus, me perdoa, eu errei, me perdoa, pastor Lapa, eu errei. Estou disposto a me humilhar e pedir perdão, a manter meu coração limpo, que é isso que nós precisamos ter dentro de nós, o nosso coração limpo. E eu vou errar sempre, meu Deus, a gente faz umas criancíssimas coisas, eu principalmente. Mas eu não tenho problema nenhum de pedir perdão, Tipo assim, a gente tem que ter esse coração, De reconhecer nossos erros. Porque é muito sério o que Deus trouxe para nós, é de muita responsabilidade, Conversando com o pastor Luiz, depois se quiser compartilhar algo, é muito sério. O Cris está aqui porque ele pediu para o Senhor que ele queria participar de uma escola e ele está aqui no nosso meio. Deus, Ele quer trazer músicas novas, louvores que nunca ninguém cantou. O Senhor falou isso, que Ele vai dar músicas que nunca ninguém cantou. Vai nos preparar para que pessoas sejam libertas, curadas só com o nosso andar por aí. A gente vai andar por aí, fazer uns louvor por aí. Então, Jerusalém é Itajaí. Itajaí, aproveitando a oportunidade que, vocês não sabem disso, mas Deus deu uma outra direção agora no momento. Então, nós temos já um mapa de Itajaí todo marcado já com pontos de adoração, Nesses 12 anos nós oramos e Deus trouxe todos esses pontos de adoração e de oração, Todas as entradas, lugares de governo, vários lugares. E para tudo isso acontecer, vai levar mais um tempo, mas nós precisamos nos engrenar e dizer, sim, Senhor, eu quero. Estou dentro, Sim, Senhor, eu estou dentro. Deus é lindo e maravilhoso, pastor Lá? Porque tem outras congregações conosco aqui, Aqui o reino, aqui está o reino. Nós não temos problema nenhum com placa, com
apóstolo fulano de tal e nem nós estamos todos iguais. Deus sempre trouxe isso. Você é você, você é você, Senhor, né? E nós somos todos iguais em busca do Senhor. Sermos usados como ceifeiros, né? Para a grande obra do Senhor. Sermos preparados como esses ceifeiros. Né, Miriam? Uma profeta de Deus ali, ó. Lindona. Então, pastor Lisboa, vou encerrar com isso aqui e depois a tua parte. Então, eu quero falar para vocês dessa bandeira ali. Essa bandeira, antes desse projeto, né, nas primeiras coisas que Deus deu, foi o desenho daquela bandeira ali. Na época eu tinha um convívio aqui, e nós éramos uma turma boa, assim, de oração e tudo, daí a gente combinou assim, vamos fazer algo diferente para o Senhor. Assim que nasceu, tá, pastor Luiz? Nasceu assim o projeto. Vamos fazer algo diferente para o Senhor. A gente fez 21 dias de jejum, todo o grupo, e aí, depois, né, que terminamos o jejum, cada um vinha e trazia algo. E aí eu estava até, na época tinha uma sala de costura aqui, eu estava costurando e o Senhor me lembrou e falou comigo na palavra de Samuel, 2 Samuel, acho que é a primeira, quando Davi levou a arca, e do pecado de Acã, as 2 palavras que Deus deu, Davi levando a arca e tal. E aí eu fui num retiro onde o Júlio de Oliveira fez, né, 300 anos atrás, e o Senhor mandou que eu fosse nesse retiro, mas eu perguntei, mas eu, de louvor, Senhor? Mas eu fui. E nesse retiro de louvor, e aí antes de eu ir, eu perguntei, Senhor, o que nós precisamos levar à frente desse movimento? Vai ser um estandarte, vai ser uma bandeira, o que vai ser? E aí tá, aí no retiro, o Judson falou exatamente o nosso projeto aqui. Os cantores à frente, as pessoas que dançam, os profetas, os sacerdotes, iriam andar em procissão, que não seria evangelismo, mas que seria uma movimentação, até o Murakawa fez uma vez isso, na avenida lá eu participei. Mas que nós teríamos que nos preparar porque nosso andar em lugares, as pessoas iriam ser tocadas poderosamente, através daquilo que nós vamos carregar, né, que é a glória do Senhor. E aí o Senhor deu para uma pessoa também, uma profeta, o desenho da bandeira, dentro do retiro ela trouxe para mim. E quando eu coloquei em cima de uma mesa, assim, o Senhor falou comigo, Apocalipse, claramente sim. Coloquei em cima da mesa, Apocalipse. E aí depois eu cheguei lá, na época eu conversava bastante com o pastor Luiz, e eu cheguei e contei para ele, e aí da visão que Deus me deu. E eu pedi, Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme a bandeira, né? Porque como é que eu vou saber se realmente a bandeira é essa mesmo? Aí tem aquele V vermelho ali, e aí eu tive uma visão assim, que eu estava de um lado da rua, e era uma rua bem larga, e do outro lado eu vi um homem que parecia nu, que parecia, estava escorrendo assim, sangue seco assim, né? Parecia ter estado morto. Aí eu cheguei e contei para o pastor Luiz, e ele tinha viajado para os Estados Unidos. Ele falou, quando eu voltar eu te falo. Assim. Daí ele veio, e nisso o Senhor me deu a palavra também. E aí a palavra dessa bandeira é, se alguém quiser sair, irmão, correndo, pode sair. Já estão. Ai, já estou liberando aqui, ó. Aproveitando o avião que está passando. Ó. Que diz assim, ó. 5:5, que diz assim, ó, então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões, que está ali lá o brasão dos 4 seres viventes. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono.
Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E aí o Senhor deu a revelação da bandeira em Apocalipse 5. E aí eu achei muito interessante porque também, não sei se vou me lembrar exatamente daquilo que o senhor falou para mim na época, mas ele falou comigo que o Mevan, ele carrega na fundação do ministério os 4 seres viventes, né? Os 4 seres viventes. E nesses primeiros dias do projeto, eu recebi aquelas flâmulas ali, que são as 4 bandeiras dos seres viventes, que era do Mevan. A pastora Jana, da dança, estava fazendo lá uma limpeza, e aí e ela falou pro rapaz, ela falou assim, faça o que você quiser com essas bandeiras aí, era o Zé na época, porque a gente não quer mais. Aí ele falou assim, eu sei o que eu vou fazer. Ele chegou aqui, ó, essas bandeiras é para você. Então, aí quando eu contei para o pastor Luiz, né, disso tudo, ele falou assim, mas então, Cita, a casa já está estabelecida já, né? A casa dos profetas. E então, existem muitas coisas que Deus foi gerando nesses 12 anos aqui. Muitas coisas, né? Então, não vou adentrar muito, porque seria mais sobre a bandeira mesmo, né, que eu queria falar, para que vocês entendessem o que representa esse projeto. O que é esse projeto? É um projeto um útero profético de profetas que Deus vai curar, libertar, sarar, começando por nós, né? Começando por todos nós, para que a gente busque em Deus direcionamentos sobre o avivamento. Um dia o pastor Luiz pregou também num culto e falou assim, porque vai ter um lugar aqui em Itajaí que as pessoas vão chegar lá nesse lugar e vão dizer assim, aqui é o Mevan. Aí eles vão dizer, não, Mevan é ali. Deus vai usar esse lugar como um lugar de gerar um avivamento. Falei, Senhor, é essa palavra, recebo. O projeto estava sendo feito bem sabe assim, no início. Falei, Senhor, é aqui mesmo. Porque eu vou aqui de no Mevan, não é lá, é ali, né? Então são sinais proféticos, que é o que nós precisamos ficar bem atentos a tudo à nossa volta, porque Deus ele vai começar a sinalizar para todos nós, através de sonho, através de palavra, através dessa unidade e o que Deus quer fazer a partir daqui. Aprove ao Senhor que tivéssemos, né, menos pessoas hoje, porque é o novo tempo, né, onde nós recomeçamos o projeto. 12 anos também, 12 anos da casa. E todos nós precisamos estar dispostos a entrar nesse alinhamento com Deus. Né? Nesse alinhamento da cura, da libertação, da unidade, do entendimento, da busca, né? E ficar atento. Porque Deus ele vai falar conosco. Assim como eu tive vários sonhos sobre aqui, né? Sobre a casa, sobre o projeto lá. Então, Deus ele vai mostrar para nós, ele vai abrir a nossa visão, sonhos, né? Tudo isso, vai falar conosco, para que a gente comece, sim, de uma forma diferente de se alinhar, né? Porque o Senhor quer fazer assim, ó. Aí eu conversei com um profeta lá né? Que ele toca um chofar maravilhoso, gente. Pensa, ele mata o jacaré à mão. Estava contando, é verdade, Jailson. E aí ele falou, meu Deus, claro que eu vou, você, não sei o que, ele é bem brincalhão. E aí você já vem pra cá, já faz uma escola aqui, não sei o que. Porque o que o Senhor quer da nossa equipe, né, do nosso grupo que Deus vai formar, são equipes que vão fazer escolas em vários lugares. Pessoas virão até aqui
Mas também, isso não quer dizer que todos vão, né? Deus vai formar, talvez, claro, mais umas pessoas e tal. Deus quer fazer, porque é o tempo, agora é o tempo da movimentação profética do Senhor. É o tempo de entendimento. É o tempo de guerra. No Rio Grande do Sul não estão levantando lá um negócio feio de 5 metros? E o que os profetas do Senhor estão fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja, como profetas? Né? O que o Elias faria? Deus bota fogo nesse negócio aqui, queima, detona. Qual de nós, né, teria coragem, vamos dizer assim, para que tudo Deus tem que mandar, né? Você não vai de doida, vai fazer isso. Mas qual de nós Deus chamaria para fazer isso? Né? Porque é o sobrenatural que nós vamos viver. Alguns de nós já vivem um sobrenatural, mas é o sobrenatural que nós vamos viver. Deus quer levantar os guerreiros. Tangedor aqui, ó, profético. Eu soube que tem até música que você nunca cantou, né? Entendeu? Música que ninguém conhece. Ninguém conhece. É. E Deus falou, vou trazer canções que nunca foram cantadas. Entende? Acho que eu já falei muito. Pastor Luiz. Mas é isso, gente. Amém, E o meus irmãos? apóstolo é o mais. Amém. O apóstolo, você vai levar o. É o que ele mais pensa. Hã? Não precisa, não pensou. Ela está falando que ele pensou. Uhum. Pastor Lapa está dentro aqui, dos nossos. Né? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, repita comigo assim, eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Jesus. Saiu tão... Xoxinho. O frio. Jesus está aqui. Amém. Glória a Deus. Jesus está com a gente aqui. Aleluia. Eu creio. Eu sempre falo assim, para as pessoas, eu tenho esse costume de quando estamos 2, 3, 4 ou mais pessoas, porque eu sozinho passo o dia dizendo, eu te amo, Jesus Cristo. Então nós temos que entender esse momento, esse movimento, tentar mergulhar nisso que Deus tem trazido, o Espírito Santo, para que a gente possa, de alguma forma, se enquadrar naquilo que Ele está projetando e planejando. Né? Nós olhamos para a Bíblia, para a Escritura, e vimos que no Antigo Testamento, vez ou outra aparecia um mover profético por meio de algum profeta. Né? De vez em quando aparecia o profeta, anunciava que tinha que falar e virava as costas e saía sumido. Vinha Ezequiel, vinha o Elias, vinha o Eliseu, né? E os profetas que a gente conhece na palavra de Deus, sempre a serviço daquilo que Deus estava mandando eles fazer, eles vinham, faziam o que tinha que ser feito e desapareciam. Só aparecia no momento em que tinha que fazer um outro movimento, outro mover. Então, vez ou outra, o movimento profético desaparecia, ia e voltava sempre naquilo que Deus tinha planejado, projetado para que o momento fosse ocorrido para aquilo que Deus queria fazer. Mas tem uma cidade que a gente lembra, né, da palavra de Deus, no livro de Jonas, uma cidade estava toda perdida. Aproximadamente ali 200 mil habitantes havia em Nínive, pouco mais, pouco menos. E o Senhor chamou o profeta para ir lá e levar uma mensagem, dizer que tinha uma oportunidade para aquela cidade. E a gente precisa entender os momentos que nós estamos vivendo e o momento que nós estamos vivendo na questão final, né? É um tempo onde o movimento profético precisa surgir e nós entender esse ambiente, porque eu entendo assim que Jesus ele fez os dois papéis, né? Claro que, como a irmã leu os textos que aí está, ele teve o papel e hoje ele cumpre com esse papel.
Porque hoje Jesus é o quê? Intercessor. Né? Ele vive, a Bíblia diz, ele vive para interceder por nós. Ele veio, morreu, hoje ele vive para interceder por nós. E aí nós entendemos que existe o papel do sacerdote e o papel do profeta. Existe o ofício sacerdotal e o ofício profético. Né? O ofício do sacerdote é o quê? Apresentar o povo a Deus. Né? E o ofício do profeta é o quê? Diferente. Apresentar a Deus para o povo. E é nisso que nós temos que buscar a essência de Deus e a presença do Senhor e o entendimento para que hoje nós estamos vivendo um tempo onde aquela oração que Jesus fez precisa se cumprir. Né? Ele fala assim: Pai, eu oro para que sejam um, assim como nós somos um. Essa oração não foi cumprida ainda. Né? É uma oração que está na Bíblia, mas ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Está para se cumprir. Então isso precisa ser quebrado. E aí, enquanto essa oração não se cumpre, muitas vezes existe aquela questão de o profético vai e volta, vai e volta, vai e volta. O profético sai e só volta quando há um desejo, uma vontade de Deus de fazer alguma coisa diferente. E Deus tem feito coisas novas, Deus tem feito coisas diferentes. Basta nós procurarmos entender o que Ele tem feito e estar atento àquilo que os sinais mostram, né? Interessante que eu estava com Jesus, estava falando com Ele, com o Espírito Santo, e eu dizia assim, vocês estão prontos, estão preparados, né? Sim ou não? Sim. Então diz assim, eu te amo, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus está aqui. Amém? Amém. Jesus está aqui. Então assim, eu estava falando com o Espírito Santo hoje à tarde. Eu passei o dia hoje mergulhado em Deus, sobre algumas questões que eu estou vivendo. E eu converso com algumas pessoas e falo das situações que eu estou enfrentando e passando. E aí o que eu escuto tem que orar. Tem que orar. Né? Fala como, não, tem que orar. Como se eu não orasse. Eu falo, pai, e aí? Só falta o Senhor também dizer, tem que orar, meu filho. Mas eu passo o dia com o Senhor, né? Eu passo o dia com o Senhor. Eu estava orando com Deus hoje, irmão. Falando com Deus hoje. Um ambiente profético é um ambiente de lágrimas. Amém? Deus está cansado de pregadores de olhos secos. E não há como não fluir, né? Não deixar fluir aquilo que Jesus falou. Olha, aqueles que acreditam em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E nós, nesse ambiente que nós estamos vivendo, que queremos acessar, queremos entrar ou estamos entrando, nós vamos ver de tudo. Por exemplo, a irmã falou sobre a simplicidade. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Simples assim. Mas para nós é o poder de Deus. Né? Então veja, Espírito Santo, eu estou aqui falando com o Senhor, eu não quero te buscar por causa das minhas necessidades. E quando nós chegarmos nesse nível, nesse ponto, aí Deus vai falar. Aí Deus vai dizer, agora eu posso te usar. Porque você fala com as pessoas a respeito da sua situação, da sua circunstância e do momento que você está vivendo. E o entendimento delas realmente vai ser esse. Cara, você tem que fazer uma campanha de oração. Você tem que orar. Jejua. Eu digo, Deus, eu vou morrer. É para mim morrer? E hoje eu falei sério com o Espírito Santo hoje. Por quê? Eu
estou procurando buscar entender qual é esse processo de Deus na minha vida. Por quê? Há uns tempos atrás eu estava orando com Deus e eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de jejum, eu tenho meus dias de jejum, eu tenho meus momentos de madrugada, meus momentos de monte, meus momentos de quarto. E falando a respeito de avivamento, de buscar um mover de Deus para a cidade, não estou orando com Deus para que Deus faça isso através de mim. Porque a vida de vocês todos estão debaixo de meus joelhos. Deus pode começar através de cada um que aqui está, qualquer um que aqui está. Então a gente está sempre orando pelas igrejas, pelos pastores, pelos apóstolos, é o nosso dever. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18 que nós precisamos entender esse dever. Jesus começou a contar para eles uma história sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca desistir. E aí eu disse, Espírito Santo, eu estou aqui orando, Senhor. Você está sozinho? Eu digo, como assim sozinho, Deus? Não, você está sozinho. Eu estou vendo que você está orando. Eu estou vendo. E aí Deus disse, você está sozinho. Procura um lugar onde tem mais pessoas como você. E eu fui para lá no SOS. Nós precisamos entender, então, os sinais e os moveres de Deus. Do SOS eu estou aqui. E aí eu não sei mais onde é que eu vou, porque eu estava igual o Ezequiel na beira do rio Quebar. Só olhando para o rio. Até que o anjo veio e disse, não, vamos entrar no rio, cara. Você vai ficar assim na beirada? Entra no rio. E aí eu estou com água, acho que por aqui já na cintura. Eu ainda não estou nadando. Eu não sei onde é que vai dar esse rio. Eu sei que Ezequiel foi profundo. Ele se soltou, e aí ele já não podia mais nadar, e o rio levou ele. Eu estou nessa pegada aí. Eu estou indo aqui, estou indo lá. Ontem de manhã eu estava lá em Florianópolis. Era 9 horas da manhã, eu estava lá em Florianópolis, na igreja, no culto. Aí já mudou algumas coisas na minha situação, na minha trajetória ministerial. Nós tínhamos culto só domingo à noite, agora os cultos já passou para domingo de manhã. Não tem mais culto domingo à noite. Então domingo à noite eu vou sair para algum lugar, Deus me levar para algum lugar para mim. Mas desde que deu a pandemia, que eu coloquei a placa para dentro da igreja, eu disse, Deus, placa aqui vai ser importante. Então eu não vou deixar na chuva, vou colocar ela aqui dentro. E a placa está lá dentro da igreja. Eu não coloquei a placa pendurada ainda. Mas eu não me movo pela placa, por nome, por título, por nada disso. Agora a questão é que o que o Espírito Santo vai falar comigo, com você agora, é em que posição você está e qual a posição que você vai chegar e qual é o nível, qual vai ser o nível de relacionamento, de intimidade e de profundidade nele. São perguntas que é difícil muitas vezes de responder, porque nós estamos fazendo coisas para Deus. Nós estamos fazendo coisas para Ele. E Deus está contente com essas coisas que nós estamos fazendo. Alguns estão fazendo o mínimo, outros estão fazendo o máximo, alguns já estão pensando até em não querer fazer mais. Mas quando a irmã falou comigo para mim falar algo sobre a questão do profeta, da profecia, nesse entendimento que nós temos, há muito estudo hoje, há muita busca de estudar Deus e saber as coisas de Deus. Eu também já fui assim. E o Salomão disse, né, que muito estudar é causa canseiro, enfado. E aí eu entendo que viver com Deus é uma experiência diária. Né? Viver com Deus é uma experiência diária, porque Deus ele é rápido.
Ele faz coisas assim em fração de segundos e nós temos que estar na mesma pegada dele. Porque senão nós não vamos entender, não vamos compreender. E aí quando nós estivermos nessa pegada dele, nós vamos fazer com que outros também consigam entender e compreender o espaço, o lugar, o ambiente que nós estamos. Vai ser fácil isso fazer. A palavra de Deus, o texto que eu quero ler aqui para nós, fala sobre vitória, viu? Vitória. Mas profeta tem vitória, pastor? Às vezes. Não, irmãos. Nós estávamos falando de música aqui, né? Eu estava falando com o Espírito Santo hoje, e o irmão estava falando sobre cânticos, sobre música, sobre adoração, e veja só como é que é o Espírito Santo, né? Veja como é que é o Senhor. Porque as coisas vão se encaixando, as coisas vão sabe, vão se abraçando. O irmão falou aqui há pouco do polvo, né? Os tentáculos que sustentam o corpo dele, e a mensagem é que Deus ele vai tirar e realmente ele vai fazer isso na vida daqueles que vão ser profetas, que vão trazer um ambiente profético. Não é ser profeta, né? É trazer um ambiente profético. As coisas acontecendo e passando como um rolo compressor assim. E como o pastor falou, que o Brasil ele tem essa promessa já de muito tempo, desde pregadores de fora, profetas de fora. O Brasil ele é um celeiro realmente e será a nação conhecida pelo avivamento. E a nossa cidade, o nosso estado é um estado visado, né, por Deus para que isso ocorra, e nós estamos inseridos nesse contexto de Deus. Com tudo que a gente faz, tudo que a gente está pretendendo fazer em Deus. E Apocalipse, capítulo 19, fala sobre o cântico de vitória, mas esse cântico de vitória, irmã Rosita, é no céu. É no céu. Esse cântico de vitória é no céu. Amém? E o texto aqui que eu escolhi para colocar como abertura diz assim, versículo 10, 19:10 de Apocalipse diz: Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Algumas traduções diz: o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Não é isso que diz algumas traduções? Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Espírito da profecia. Então nós temos isso em nós. Porque como em tempos no Velho Testamento os profetas apareciam para levar uma mensagem, para trazer um juízo, para entregar um recado da parte de Deus, isso era de tempos em tempos. O Espírito era dado para 3 tipos de pessoas no Antigo Testamento. Quem são? Reis, profetas e sacerdotes. Mas hoje, nós sabemos que o Senhor inaugurou uma linguagem de oração no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando houve ali o derramamento do Espírito Santo. 120 crentes estavam orando, estavam dentro de uma casa como essa, estavam há 10 dias em oração, e de repente eles ouviram um som de um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ali é inaugurada uma linguagem de oração para com Deus, né? A gente sabe que nós somos crentes também. Você é crente, certo? Né? Eu, assim, às vezes eu falo na igreja assim, cara, se eu viesse pegar bêbado aqui, eu subisse para aqui, para cima desse púlpito chapado, mas cheio de cachaça,
O que vocês iam fazer? O que vocês iam sentir? Ah, era um escândalo, né, pastor? Pois é. Mas eu acho um escândalo um crente hoje vazio de Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai agora. Onde foi dia dos pais, eu preguei sobre os pais. Deus é o nosso Pai. E o Espírito Santo, né, Romanos fala lá, capítulo 8, versículo 15, 16, diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E devemos estar cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, né, 18 diz: não vos embriagueis com vinhos, onde há devassidão, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se nós não estivermos dispostos a dar vazão a essa questão do Espírito Santo, para que os dons que ele tem, o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre os dons do Espírito, os dons de línguas, os dons de profecia, os dons de revelação, e ali ele dá uma ênfase sobre o dom de línguas, porque ele fala assim, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em língua do que vocês todos. Mas não se viu o apóstolo Paulo orando em línguas na igreja, né? Então a gente vê, e ele vem para corrigir isso na igreja de Coríntios, que era uma igreja promíscua, uma igreja cheia de confusão, mas uma igreja cheia do dom do Espírito Santo. Porque eles oravam em línguas, eles profetizavam. Então, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Como esse mover profético antes vinha em tempos, hoje nós podemos experimentar esse mover profético em todo o tempo. Aleluia! Agora não é mais de tempos em tempos. Nós podemos experimentá-lo em todo o tempo. Nós sabemos que Jesus vem para fazer o quê? Cumprir a palavra, a mensagem, né? A profecia. Se cumpriu e culminou tudo em Jesus. Por isso que aqui o anjo está falando para o apóstolo João. Então a gente vê que poderoso isso aqui. Eu mergulhei nisso aqui hoje, eu estava voando nisso aqui hoje. Quantas vezes já li, quantas vezes já estudei, quantos seminários já foi ministrado sobre isso, e hoje eu estava mergulhando nisso aqui. Meu Deus, já passei tanto por isso, Senhor. O que o Senhor quer com isso? Né? Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, pura, santa e viva. É o único livro vivo. A gente costuma dizer assim, poxa, eu leio muito, eu leio bastante, já li mais de 300 livros, eu acho, mais. E nenhum autor me conhece. Nem sabe se eu li o livro dele ou se eu não li. Mas esse livro aqui não. Quando eu pego ele para ler, sento, o Espírito Santo senta do meu lado para dizer o que está escrito nele, para revelar o que preciso saber através dele. O autor desse livro me conhece e está comigo. O autor desse livro conhece você e está com você. Então, nós hoje podemos mover nesse ambiente profético por meio da mesma mensagem, da mesma palavra. Aí entender. Aí eu quero que você mergulhe nisso aqui, porque é poderoso, irmãos. É glorioso isso aqui. É tremendo isso aqui. O versículo 1 do capítulo 19 diz: depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando aleluia. Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Então olha só o ambiente em que João está inserido. O único que recebeu a promessa de Jesus, Jesus falou para ele, olha, você é o único que vai morrer de morte natural. Todos os outros apóstolos, os outros discípulos de Jesus, eles morreram de forma terríveis, né? Todos nós conhecemos a história. Mas João havia recebido uma promessa de Jesus que ele iria morrer de morte natural. Tentaram matar João de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Mas havia uma promessa de Deus, havia uma palavra de Deus sobre a vida de João. Havia uma palavra de Deus sobre a vida do apóstolo João. E é por isso que eu estava falando com Jesus hoje, pastor Lapa, a respeito dessa questão. Eu dizia, Deus, eu não quero te buscar pelas minhas necessidades. Eu não quero isso. Eu não quero te buscar pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu não quero te buscar pela angústia ou por causa da aflição que eu estou passando. Como o irmão cantou há pouco aqui.
Eu quero te buscar por te amar, por ser apaixonado por ti, Jesus. Não importa o que eu estiver passando. Eu me recuso a te buscar porque eu estou precisando de recurso. Eu me recuso a te buscar porque eu estou precisando de cura. Eu me recuso a te buscar porque eu estou precisando que o Senhor me estenda uma mão, abra uma porta ou faça qualquer coisa da minha vida. Eu me recuso. Eu estou falando isso para o Espírito Santo hoje. Por quê? Porque eu tenho entendimento, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor não me chamou para perecer, nem para que eu seja uma vergonha. O Senhor me chamou para ser glorificado na minha vida. É o que está escrito no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado. Não se preocupe, eu vou ser exaltado. E assim, nós entramos para esse mover profético, para esse ambiente que o Senhor prepara para cada um de nós. E aí eu disse, obrigado, irmão. Eu disse, Deus, eu tô emocionado, ou o que está acontecendo? Isso é emoção, porque eu também não quero te servir por emoção. Eu não quero te servir, Senhor, com a razão. Eu quero te servir, eu quero, Senhor, te buscar, porque eu te amo, porque eu gosto de estar com o Senhor. Eu gosto de estar contigo. Sabe, a gente sempre tem que estar dando cheiro em Jesus, sempre tem que dar um abraço nele. A gente sempre tem que acreditar no que ele fala, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Jesus disse, eu estarei com você todos os dias. Assim, nós estamos na igreja, na estrutura chamada igreja, no templo. Nós estamos olhando para a igreja e muitas vezes nós não conseguimos desfrutar. Eu estou sem minha toalhinha, até esqueci, mas sempre porque eu sou chorão mesmo. Obrigado. Mas eu digo assim, irmãos, tem coisas que a gente fala dentro da igreja, que se fosse falado na frente do cemitério da fazenda, os sepulcros se abriam, os mortos saltavam e glorificavam a Deus. E às vezes a gente precisa que venha alguém que faça uma trovoada, né? Que, sei lá, e aí assim eu vou glorificar a Deus, aí eu vou adorar Jesus. Eu estava um dia debaixo de uma árvore, estava chovendo, e lá debaixo. E eu estava ali falando com Deus, orando, buscando Deus. Que às vezes nós precisamos fazer algumas firulas na igreja, para ver se os irmãos se animam, porque hoje está difícil, está complicado, né? E eu falava a Deus, Senhor, tu estás aqui? Não sei se você já fez isso, mas essas coisas são loucas, né? Eu digo, Senhor, está aqui? Aí eu ouvi uma voz, estava de noite, e eu não sei por que eu fui parar lá em cima do monte e ficar debaixo de uma árvore. Eu fui e estava de dia ainda. Mas daí escureceu, porque o tempo passou, escureceu. E aí tudo escuro, eu digo, Senhor está aqui, Deus. Senhor está aqui, Jesus. E começou a fazer uns barulhos, porque a gente sabe como é que é o mundo espiritual, sabe como é que é as trevas. Daqui a pouquinho tinha acho que uns 8 tatu andando no meu pé. E eu olhava para aqueles tatu e olhava para o céu, Deus está aqui, Senhor está aqui, Jesus. E os tatu também, e o Senhor, cadê? Aqui. Tá, tu. Eu falei, Senhor, eu disse, Senhor, eu não estou com fome. Eu tenho fome de ti, um tatuzinho assado é bom, mas eu não estou com fome. Então eu ouvi a voz, eu estou aqui. E o interessante é que ele disse, onde você estiver, eu vou estar. Então está escrito isso na palavra. Estarei contigo todos os dias. Aí a gente quer olhar às vezes para as multidões e ele fala, olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então, esse
o profeta, ele está inserido num contexto onde o Senhor quer que ele leve hoje o que antes ocorria só de tempos em tempos. Antes era a revelação de tempos em tempos. Poucas pessoas tinham acesso. Hoje nós andamos com a revelação. Hoje nós andamos com a palavra, né? Porque a palavra, ela é Jesus. E o espírito de profecia é o espírito do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui a leitura aqui, o versículo 2 diz: seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram: amém, aleluia! E do trono veio uma voz que dizia... Então João está inserido nesse contexto aqui, tendo essa revelação, essa visão. Todos nós sabemos o lugar onde ele se encontrava, na ilha de Pátimos, vivendo circunstâncias terríveis. Lá acabou os dias dele. Mas nesse ambiente onde ele está, ele consegue ter um vislumbre do cântico de vitória no céu, depois de todo o acontecimento, de tudo que vai ocorrer aqui na terra. Deus está incentivando o seu filho, o seu servo, e por meio dele, por meio da palavra da revelação, incentivando nós a entrarmos nesse ambiente e prosseguirmos, avançarmos. Que felicidade está lá, irmãos. Eu fico imaginando João, né? Eu fico pensando assim, ele estava na ilha, preso, mas que felicidade ele está lá, que alegria está lá, e agora não como um espectador, né? Ele está lá participando daquilo tudo ali. Ele está vivendo aquilo ali, por meio da revelação que o Senhor está dando para ele. É uma alegria, é uma felicidade tão profunda, tão tremenda. Isso vem para o meu coração e deve vir para o seu coração, para a sua vida, porque nós um dia vamos estar lá também. Não como espectadores, mas como parte da noiva do Senhor, que será tomada, que será levada e que será entregue ao marido, que é o Senhor Jesus. A nossa alma deve estar anelando por isso, e nós estamos trabalhando em prol do Reino, fazendo alguma coisa pelo Reino, e como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, se não me falha a memória, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos trouxe para chamar, para fazer, aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, aquilo que nós estamos desenvolvendo para o Senhor. São coisas muitas vezes muito específicas, e o profético muitas vezes é assim. O profético não é eu sair, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor, não é só isso. Mas tem coisas que nós estamos fazendo que nós olhamos assim, não, o Senhor não disse nada, mas é profético. É um mover profético. É uma ação de Deus. Uma igreja, uma porta aberta onde uma alma entra, é profético. Um prato de comida que se entrega a quem precisa, é profético. Uma oração que se faz por alguém que de repente não tem o mesmo entendimento, ou não consegue chegar ao nível que nós podemos conseguir chegando na oração por alguém, uma intercessão, uma busca, sabe? Isso tudo tem a ver com hoje o movimento profético onde nós estamos sendo inseridos. E nós que estamos entrando nessa questão, nós que estamos acessando esse ambiente, temos que entender que as mesmas coisas que ocorreram com os profetas no Antigo Testamento
pode acontecer comigo e com você. Pode suceder comigo e com você. Então, as perguntas, né, que são feitas, está pronto? Você quer? Você realmente está disponível? Está disposto? Está disposta? Né? Jesus ele diz assim, quando você começar a construir alguma coisa, faça as contas. Se com o que você tem, você vai conseguir acabar. Para que os outros não passem e fiquem, o cara começou a construir, parou. Acabou o recurso. Desistiu. Ele não está falando de construção de casa. Ele está falando de vida com ele, ministerial. Vida na presença dele. Está disposto a me seguir? O movimento profético é isso, irmãos. Eu digo assim, Jesus chamou os discípulos e disse, vamos para o outro lado. Só que ele não falou que ia ter uma tempestade, porque se ele falasse que ia ter uma tempestade, ninguém ia. É assim que... É assim que Jesus faz. Ele chama, pastor, ele chama a gente. Só que ele não mostra o que tem no caminho. Porque é assustador se ele mostrar. É assustador. Muitos tendem a desistir. Olha, vamos para o outro lado. Só que vai acontecer isso, isso, aquilo. Vai acontecer isso e aquilo outro. Você está doido. Você pirou. Você é maluco. Eu falo para Jesus, Jesus, o Senhor é doido mesmo, né? O Senhor podia mostrar para a gente o que vai acontecer. Aí ele diz, não, se eu mostrar, você não vai. Se eu falar para você o que vai acontecer, você não vai. Você não vai. Aí ele diz, aí depois já ficamos sabendo. No caminhar é que nós vamos vendo. Aí a gente, Senhor, se o Senhor tivesse falado que tinha esse deserto, eu não vinha. Não é, pastor? Se o Senhor tivesse dito que ia ter esse vento, essa tempestade, esse mar ia se levantar desse jeito, eu não vim. Ele só pega na tua mão, na tua mão, na tua mão e diz, vamos para o outro lado. Jesus, ele nos chama, irmãos, e ele não diz o que vai acontecer na nossa trajetória, na nossa caminhada. Mas ele dá uma certeza. Eu sempre vou estar com você. Eu sempre vou estar com você. A mesma coisa que ele falou para o João. João, só você vai ser o único que vai morrer de morte natural. Fizeram de tudo para matar o João. Jogaram ele dentro de um tambor de óleo quente. Pense, imagina. Para ser jogado em um tambor de óleo fervendo. O cara não morre. Cara, joga esse cara lá naquela ilha, deixa ele lá. Tem jeito de matar o homem. E aí, só porque Deus queria trazer essa revelação do que ia acontecer no final dos tempos, o que mais nos encantamos é com essa questão da vitória concedida ao povo, à igreja e àqueles que, como diz o Senhor, tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Também eu te guardarei da grande provação que está para vir sobre todo o mundo. Olha só, que felicidade estar lá, que alegria estar lá, não como espectadores, mas como parte da noiva que será então tomada por seu marido. Minha alma nadará em felicidade, mergulhará em mares de deleite inconcebível em razão de sua união com Cristo e seu deleite nele, e seu deleite em você. Não conheço uma ideia melhor do céu do que estar eternamente contente com Cristo e Cristo está eternamente contente comigo. E tudo isso acontecerá dentro de muito pouco tempo. Portanto, deixe de lado seus cuidados, abandone seus medos e não murmure mais. Pegou?
Deixe de lado os seus deleites, abandone os seus medos e não Onde é que está isso, murmure pastor? Desculpa que eu não peguei, mais. estava no banheiro. Onde é que está isso escrito? Não, isso vem do coração. Ah, vi agora? Vem do coração. Ah, tá. Eu falei, onde é que está isso escrito? Eu não... Quer escrever, escreve. Estava lendo isso. Quer escrever, escreve. Aproveita. Deixe de lado os seus deleites. Abandone os teus medos. Abandone os teus medos. Porque se nós começar a analisar, irmãos, a perceber, quando o Espírito quer nos mover no profético, nós vamos pensar, eu vou dar a resposta se eu vou. Depois eu te digo, eu te ligo. Ô, irmão, você pode fazer isso assim, assim, assim? Pode trazer essa mensagem, pode pregar, pode falar isso, você pode cantar, você pode fazer essa visita. Eu vou ver. Mas, no fundo, o medo bate. Né? E ou os deleites, né? As questões do conforto, nos impede. E aí é onde o Senhor começa, vou ter que fazer alguma coisa, vou deixar desconfortável ela, para que, como ela falou, ou ele falou que está disposto, se mova, porque eu quero mover. Deus me deu uma mensagem uma vez, quando ele enviou o anjo lá para tirar o Pedro da cadeia. Ele estava preso, cometeu alguns crimes, estava preso. Aí o anjo foi lá, tirou o Pedro, as portas foram se abrindo, e ele foi passando, foi lá no meio da rua, e aí o anjo disse, agora vai e prega para eles toda a palavra desta vida. E o que isso fala? Isso fala que nós somos um elemento para o mover de Deus. Eu coloquei o tema da mensagem. Nós somos elementos. Nós éramos maus elementos antes de Jesus. Quando Jesus entrou, continuamos maus elementos. Só que com a diferença. Jesus cobriu tudo que era mal. Arrancou de nós, limpou e disse, agora deixa eu me mover através de você. Deixa eu mover através de você. Como assim, Senhor? As coisas que começarem a acontecer na sua vida depois de Jesus estão acontecendo porque Ele está movendo através da sua vida. Seja profissional, seja ministerial, seja na família, seja em casa. Se nós estivermos ligados, nós vamos ver o mover de Deus através de tudo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Ele está em nós. E Ele se move através de nós. Né? Nós estamos aqui, Jesus está aqui. Jesus está em cada um de nós, o Espírito Santo está em cada um de nós e sobre nós. Né? O poder que atua em nós através das nossas vidas. Às vezes precisa algumas coisas ser ativadas em nossas vidas, né? Deus precisa ativar algumas situações, ou nós precisamos acessar alguns níveis que estão fechados, trancados, e que nós vamos acessar por meio daquilo que nós estamos fazendo. Isso aqui está frio, segunda-feira, meu Deus, estava na igreja ontem, eu tenho que estar segunda-feira aqui no frio desse. Então nós vamos ver o quê? Vamos acessar Deus diz, olha, está preparado, pronto para acessar um nível a mais que eu tenho para mostrar para eles. Tem muita coisa para Deus mostrar. Tem muita coisa que vai começar a andar. Tem muita coisa que vai começar a acontecer que vai espantar. Através da sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida. Vai começar a espantar pessoas. Aleluia. 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 O sobrenatural. O sobrenatural vai começar a acontecer através da sua ação, através do seu ofício no reino. Coisas que vai espantar. Quem vão acompanhar, quem vai ver, vai espantar, ficar espantado. E não é andarabarabassoderecandarás. Nós servimos um Deus do já. Não é para muito tempo não, é para já. É para já. Não se espanta, você não é para se espantar. Mas quem está do seu lado vai olhar, como? Que é isso? Vão começar a acontecer coisas através daqueles que entrarem no profundo, no sobrenatural, naquilo que o Senhor quer trazer.
coisas que vai ser difícil de se explicar para quem pedir explicação. Mas você vai entender. Você vai entender. Amém? Amém. Você vai entender. João está lá, num quadro profundo, num êxtase tremendo, uma revelação gloriosa. Lá está o anjo. E aí ele vê aquelas vozes, ele escuta aquilo como barulho de muitas águas. Ele vê uma voz sair do trono. E ele fica prestando atenção naquilo. Ele está tão assim apaixonado por aquilo que ele está vendo, por aquele ambiente que ele está vivendo. Ele está tão frenético ali naquilo, que ele vive tudo aquilo e de repente ele vê um anjo que está ali falando com ele e ele se dobra diante do anjo. Ele se curva, ele se ajoelha, o anjo diz: não faça isso não. Eu sou servo como você também é. Você e seus irmãos. Aleluia. Que dão testemunho pela fé de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui: adora a Deus. O irmão estava falando há pouco sobre o louvor, né? O que nós temos que entender, irmãos, olha. Adora a Deus. Adore somente a Deus. Pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência. Aí eu lembrei, essa canção que o irmão cantou aqui, é uma canção que eu canto assim igual, eu sou um taquara rachado, né? Canto nada. Eu canto, mas só Deus me escuta. Só Deus me ouve. Só Deus mesmo para me aturar cantando, irmão. Né? Mas eu sou um adorador. Adorar eu gosto. E é isso que o Senhor procura. Adoradores. A essência da adoração. Vê como as coisas vão se encaixando, né? Eu estava aqui lendo aqui e a irmã não falou nada para mim que se ia ter alguém tocando ou se não estava. Eu estava aqui pensando, se vou ministrar isso aqui, eu vou pedir para o irmão cantar aquela música, ver se ele canta. Ó, o mesmo Espírito. Né? Porque adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Pelo menos na minha tradução aqui fala da essência. Por isso que eu me lembrei da canção. Por isso que eu me lembrei da música. Né? Então veja só. O ambiente profético que você vai ser inserido, que você está sendo inserido, é um ambiente de muita graça, muita glória e de muitos acontecimentos pelos quais será exigido de você uma explicação. Mas só que não há como explicar. Ninguém explica a Deus. E ninguém explica o que Deus quer fazer através de mim, através de você. Então se você, eu falo você, não eu, né, também, que eu estava dizendo Deus, eu estava na beira do rio Quebar, estava igual Ezequiel. Mas agora eu estou no rio, Deus. E aí acho que eu ainda estou com água pelos lombos aqui. Eu quero mergulhar nesse rio e deixar Deus faz o que o Senhor quiser. Vai ser estranho. Algumas pessoas vão achar estranho. Mas não tem problema, Deus. Eu estou aí. Vamos juntos. Se o Senhor for junto, eu vou. Né? Então a promessa do Senhor é que Ele estará sempre conosco. E o interessante é que em Ezequiel capítulo 2 o Senhor diz: você receberá a palavra da minha boca. Você falará aquilo que eu te mandar falar. Amém. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Amém. Amém? Então, o que nós temos que fazer é, como o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito da profecia, e Jesus Cristo é a palavra, nós recebemos a palavra da boca dele. Estamos nele. É simples. É dele. Não tem nada a ver. O que eu quero? Ver trovão? E isso pode acontecer daqui a pouco. Mas, por meio da simplicidade, Jesus vai trabalhando e tocando em corações. O apóstolo não se retornou para Jesus na simplicidade. Então, Deus vai operar através das nossas vidas, irmãos. Através da nossa entrega, da nossa questão. Agora, como eu falei aqui, exige-se renúncias, que muitas vezes nós não estamos dispostos a largar. Sabe? As nossas
diplomas, os nossos seminários, as nossas teologias, nós estamos agarrados nisso, estamos grudados nisso. Não, não pode ser assim, porque a teologia diz que é a teologia. Deus diz que é diferente. Né? Deus diz que é diferente. Estudar, sim. Buscar compreender conhecimento nesses dias finais. Como o Senhor falou profeticamente que os últimos dias seriam dias de muito conhecimento, a gente está vendo isso ocorrer aí mundo afora, mas também ele diz que traria conhecimento àqueles que buscassem. Daniel fala sobre isso. Aqueles que me buscar vão receber um conhecimento que vai ficar, sabe? Então, nós vamos crescer em níveis que ainda não estamos, e o Senhor vai abrir, Ele vai abrir, sabe? Que você vai chegar num ponto onde as pessoas, você vai perguntar: que mundo eu estou? Que lugar eu estou? Como é que as pessoas não entendem? E aí a gente fica, sabe, naquele desespero, né, irmã Rosita? De querer que as pessoas estejam no mesmo ambiente e nível que a gente está, mas não vai acontecer. Porque vai depender daqueles que realmente queiram se entregar, buscar, acessar. E às vezes nós estamos 1, 2, 3 mil quilômetros à frente. Estamos crescendo em Deus. Crescendo até chegar ao ponto em que nós vamos nos tornar perfeitos. Aí, vamos embora. Você está muito perfeito aí, agora vem para cá. Mas essas coisas vão começar a acontecer na vida daqueles que estão buscando essa ocorrência do último, eles chamam de derradeiro avivamento sobre a terra. Haverá ainda um último avivamento sobre a terra. Aleluia. Mas isso começa dentro de nós. Aleluia. Isso começa em nós. E começa do pouco, do baixo, sabe? Isso inicia lá no quarto, no seu cantinho de oração. Isso inicia lá dentro de você. Não sei se você está na mesma pegada que eu com essa questão, mas eu falei e tenho declarado para Deus: eu não estou te buscando porque eu não preciso de alguma coisa. Eu já passei disso. Eu já desisti disso. Eu sei que tu cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuida dos passarinhos. Jesus falou. Sabe? Então a ansiosidade, a preocupação de ter, de adquirir, isso tudo está distante de mim, passou. A fama, o sucesso, sabe? Isso não brilha mais nos meus olhos. O que brilha é Jesus. E se eu tiver que receber algum aplauso, esse aplauso seja dirigido para o Senhor Jesus. Então Deus, nesse último tempo, nesse tempo final, está procurando homens e mulheres com um coração desta forma. Um coração que esteja quebrantado. Até nós estávamos lendo um livro, né, Miriam? O nome do livro é... Me ajuda aí. Amnésia. O dom das lágrimas. Meu tá pior que ele. Ô, meu filho. Nossa! O dom das lágrimas. É um livrinho pequenininho assim, mas lê. Você vai ler o livro e vai ficar chorando. A Miriam estava no carro esse dia, quer chorar. Deus faz isso, irmão. Né? Eu tenho uma música, irmão. Eu escrevi uma música ninguém quer cantar. Eu já passei com um monte de gente essa música que o Senhor me deu. Foi muito tempo já. Que diz assim: olha, não tem como não chorar quando estou em tua presença. Não tem como não sentir você perto de mim. Na garganta sinto um nó, não tem como explicar o que sinto em meu ser quando estou com você.
O céu se abre, a terra treme, quando sinto o seu poder fluindo em meu ser. Tudo se transforma em alegria. O que é impossível para mim é possível para ti, Senhor. Se quiser gravar, pode gravar. Depois eu te. Eu nunca cantei. Não tem nada de Itaquara Rachado. Depois eu te processo pelos direitos autorais. Tem Taquara Rachado. também melhor que eu. Tu não sabe o que é Taquara Rachado. É. Não vou pedir para alguém cantar. Não é muito meu dom de tirar de ouvido assim, mas posso tentar. Depois eu processo pelos direitos autorais. Não, mas tá Grava gravando e depois. coloca no nosso grupo lá, ficou lindo. Sério? Já está gravando. Já era, papai. Sério? Gravou, Eu achei acabou. lindo. Nossa. Amém? É Para isso nós aí, encerrar, é o nosso então, meio, para nós né? orar. Dar músicas que nunca ninguém cantou. Amém. E é isso, né? Escuta, olha só, irmãos, a gente. Aleluia. Eu já vou encerrar, tá? Eu sei que o horário já está avançado, 10h15 já. Olha só. Todo mundo conhece aqui a Rainha Elizabeth, sim ou não? Já ouviram falar nela? Viveu pouco, né? Pegou o neto tudo, quase. A Rainha Elizabeth, aleluia. Glória a Deus. A Rainha Elizabeth um dia foi princesa. Tá? Antes de ser rainha, você é princesa, né? Olha só. Eu ouvi dizer, para encerrar, tá bom? Vamos lá. Eu ouvi dizer que a rainha Elizabeth, quando era princesa, ela estava ela e a irmã dela. E ela pegou a coroa, ela segurou a coroa e disse, nossa, que pesada. Pesada essa coroa. Eu trouxe isso para nós aqui. Pesada essa coroa. Aí ela ouviu uma voz, vai ficar mais, você vai se sentir melhor quando você estiver usando a coroa. O que isso quer dizer? O que a gente pode aprender com isso? Nós carregamos alguns pesos enquanto estamos aqui. É pesado o chamado, é pesado o ministério, a posição que nós estamos é pesada. É tipo a rainha Elizabeth. Porque nós estamos apenas vislumbrando a coroa, segurando ela. E ela tem um peso. E o peso dela são as nossas aflições, as nossas tribulações, as nossas lutas, a nossa renúncia, pastor Lapa, por causa daquilo que fomos inseridos, na situação que fomos colocados. Isso pesa. Mas nós podemos ouvir essa voz. Aleluia. Vai ficar melhor quando você estiver usando a coroa. Hoje nós não temos a coroa. Mas nós sentimos o peso dela quando carregamos o fardo ministerial, o chamado, exercemos a função do reino a qual fomos colocados para fazer. E nem buscamos por isso. Nunca pedi para ser pastor. E eu gosto de ser chamado de facilitador. Nem gosto de ser chamado de pastor. Eu sei que pastor é Jesus. Talvez você esteja sendo usado numa posição do reino por estratégia de Deus. E isso tem te, às vezes, tirado alguns privilégios. Você poderia, de repente, estar fazendo outras coisas diferentes com a sua família, com a sua casa, com você mesmo. Mas muitas vezes o ministério, ele
ele te impede, pesa. O chamado te impede, pesa. O chamado profético, o chamado ministerial. E como eu falei, tudo é profético no reino. Nós vivemos debaixo desse movimento profético. É só quem prega que é profeta. É só quem, de repente, tem uma revelação de uma palavra de conhecimento e diz assim que diz o Senhor. Mas Deus olha do céu e Deus vê que muitas vezes você renunciou a alguma festa, algum passeio, alguma mordomia, para estar ali posicionado no lugar onde você está. E é bom nós falarmos sobre isso, porque essas coisas vão acontecer e já acontecem. Acontece comigo, acontece com você. Ontem eu não estava com os meus filhos, era dia dos pais. Aí a Miriam disse que eu sou testemunha de Jeová, que não comemoro dia dos pais, de Natal. Mas o dever de estar fluindo na unção ou na ocupação do reino me tirou de estar com eles ontem. E muitas vezes acontece na vida de quem está movendo-se nesse ambiente profético, no que você está vivendo. Vai ter dias que o Lapa vai estar longe da Ali, a Ali vai estar longe do Lapa, e eles queriam estar juntos, vai estar longe dos filhos, os filhos vão estar longe, mas eles queriam estar juntos. Mas o dever do reino e o mover profético, onde eles se encontram, foram enquadrados, está no coração. Então o peso é, às vezes, difícil de se entender. E aí a voz do Espírito Santo vai falar. Você vai se sentir bem quando a coroa estiver na tua cabeça. Amém, pastor? É difícil, não é fácil. Tem passado por situações tenebrosas, buscando entendimento em Deus, né? E já sabe de tudo que Deus falou. Já está tudo aí no teu coração. Deus já disse isso, tudo que tinha que ser feito. E Ele disse tudo que vai acontecer. Ele já falou para você. Você só está na expectativa, aguardando e esperando. Mas não se preocupe, que não vai demorar muito para começar a fluir através da sua história que o Senhor tem escrito. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis a mover nesse ambiente profético e trazer aquilo que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. E o que eu encerro aqui dizendo é que muitas coisas vão começar a acontecer na vida de vocês ou de alguns de vocês. Gostaria que fosse de todos, inclusive na minha vida, que vai ser estranho, mas esse ajuntamento e essa comunhão que nós estamos tendo servirá para que a gente saiba que o Senhor está operando. Não é nós que vamos estranhar o que está acontecendo. É quem está em nossa volta. Só que o que muitas vezes parece estranho para quem está em nossa volta vai ser esclarecido. Porque Deus não quer mais que as pessoas conheçam-o por parábolas. Ele quer se revelar. Não vai ser mais através de parábolas. Vai ser através de revelação. E a revelação está com cada um de nós. Está comigo, está com você, está com você, está com você, está com todos nós. E essa revelação é para estar em qualquer lugar. Você, aleluia. Glória a Deus. Você é um transformador de ambientes. Você muda circunstâncias. Você transforma situações. Você levanta o caído. Você levanta o caído. E muitos caídos estão esperando por você. E você, como instrumento dele, que está em você, vai levantar esses caídos. E esses caídos vão começar a andar com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes parece que acabou.
Às vezes parece que encerrou. Quantas vezes eu já falei assim? Quantas vezes eu já disse isso para Deus? Acabou, Deus. Não tem mais nada. Só um pó da rabiola. E aí Deus assim, Ele diz, olha, cada dia que nasce é uma oportunidade que eu estou dando nova. Então todos os dias você pode recomeçar. Não desista nunca. Não pare nunca. De repente está pesado o fardo, está difícil, as circunstâncias estão trazendo desconforto, a situação está te levando muitas vezes a passar horas e horas sem dormir, sem comer. Mas o Espírito Santo ele grita, ele diz, não desista. Os tempos são difíceis. O apóstolo Paulo falava sobre isso. Meu filho Timóteo, nos últimos dias vai ser muito difícil servir a Deus. Então Deus procura homens e mulheres que querem estar num frio desse, numa hora dessa, ouvindo isso, que vem dele. Eu estou procurando, nesses últimos dias, homens e mulheres com corações totalmente voltados a Ele. E que não mais o procure por suas necessidades. Aleluia. Não mais o procure por suas necessidades. Ora, se eu cuido dos passarinhos, se eu cuido dos lírios do campo, que de manhã ele nasce, floresce, de tarde seca, murcha e morre, quanto mais de vocês. Eu cuido de vocês. É isso que o Senhor diz. Eu cuido de cada um de vocês. Estejam atentos, estejam... Aleluia. Sabe, irmãos, eu penso assim... Eu estou aqui agora vendo os discípulos tudo com medo, tremendo, sem saber o que fazer, para onde ir, que destino tomar, dentro de um quarto fechado, uma casa, um cômodo fechado. De repente Jesus, bem no meio. Paz seja com vocês. É isso que ele diz. Paz seja com vocês. Amém? Amém. Então, o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. E esse Espírito está em você. Eu não faço chover, Deus. Eu não sou profeta. Eu paro a chuva, Deus, eu não sou profeta. Deus, eu não consigo parar o sol e a lua, então eu não sou profeta. Nada disso mais precisa acontecer. Existem outros moveres, existem outras questões. E você está inserido nisso. Amém? Amém. Podemos orar. O irmão pode adorar um pouco aí. Nós oramos, buscamos o Senhor. Vocês entenderam? Amém. Sim. O recado? Amém. Compreenderam? O que eu tiro mais para a minha vida é a minha experiência que eu falei com Deus hoje. Eu disse, Deus, eu não quero mais te buscar pelo que eu estou precisando, pelo que eu preciso. Eu quero te buscar, Senhor, por ser apaixonado por ti, por te amar. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há Glória a Jesus. dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, como igreja reunida nesta noite, queremos te pedir perdão, Senhor, por todos os líderes, Pai, das congregações que têm ocupado, Senhor, daquilo tudo que é teu, que é tua glória. Senhor, queremos te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha visitar cada um deles, Pai, que foi envolvido pelo espírito de encantamento, Senhor, do engano, pelo mamon. Que o Senhor venha trazer, Pai, a conscientização para cada um deles, Pai, que há um povo, para que o Senhor entregou um povo na mão de cada um deles, Pai. E nessa movimentação desta noite, em adoração a Ti, nós apresentamos cada um, Senhor, da nossa cidade de Itajaí, do nosso estado de Santa Catarina, do nosso Brasil, da Tua igreja, Senhor das nações. Pai, há um povo, Senhor, que o Senhor já escolheu, o Senhor já separou, Pai, para ser curado, para ser, enfim, Senhor, para que haja uma aliança genuína e verdadeira contigo, para este grande avivamento, Senhor, através da nossa nação brasileira, e que, Senhor, conforme a palavra profética, Senhor, liberada no nosso país por tantos profetas, Pai, e através do nosso país para o mundo, esse grande avivamento. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, por todas as vezes, Jesus, que Tu não foi, Senhor, o nosso Senhor, o nosso Deus grandioso, que Tu não foi o caminho, a verdade e a vida em nossas vidas. Nós pedimos perdão a Ti nesta noite, Pai. Somos a Tua igreja reunida e aqui o Senhor está conosco. Te agradecemos e Te louvamos, Pai, por esse tempo onde podemos desfrutar da Tua presença, desta comunhão no mesmo Espírito, Senhor, entendendo que o Senhor é que move todas as coisas. Jesus, Tu és a razão de estarmos aqui nesta noite. Visita, Senhor, a nossa família, visita, Senhor, cada um de nós de uma forma grandiosa. Vem se revelar a nós, nós te pedimos, se revela a nós. Nós queremos ser conquistadas por Ti, porque a Tua palavra diz que Tu nos amou primeiro, Jesus. Senhor, que possamos receber esse amor em nossos corações. Te louvamos e Te agradecemos. Da mesma forma, Senhor, quero pedir a Ti, Senhor, que os Teus anjos grandiosos, meu Pai, que o Senhor envie, Senhor, para acompanhar cada um em suas casas, Pai, em segurança, que sejamos sempre guardados por Ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de adoração e de comunhão contigo. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.
falar só alguma coisa? Pastor quer falar algo? É somente muita confirmação do plano de Deus. O Senhor levantando profetas dimensionais, revelações que estão escondidas para ser reveladas, que já estão sendo reveladas para este tipo profético. Mas a presença de Deus aqui foi forte. E realmente estou no chamado profético de Deus com esta nação. Sei que precisa mais de tempo para falar a respeito da história, como o Senhor me tirou, de onde me tirou, para viver o profético de avivamento para esta nação. Como Deus me deu esse linguagem de português que não estudei, não fui à escola a estudar, nunca me interessou, mas estava nos planos de Deus. Então, para entender o forte, o chamado de Deus sobre a minha vida, Ele me tirou da igreja adventista dos sétimos dias, que eu defendia com espada, com escudo. Para mim, era uma loucura aquilo que falavam em línguas, aqueles que estavam, os profetas. Para mim, isso era, a gente está doido de verdade. Mas não sabia que eu ia entrar também nessa doidura. E glorifico a Deus por isso, porque realmente essa atmosfera no profético é algo tão Bem sempre aqui, pastor, pra gente. Tá morando em Canelinha, tá morando dentro da igreja dos meus pais. Ah, é? Fizeram um quartinho de profeta para ele lá e tá morando dentro da igreja. Deus já teria revelado isso, vai estar aí por um tempo e estou fazendo atos proféticos dentro da igreja, e tem passado momentos difíceis, Então Deus, eu tenho que obedecer e tem que haver muita renúncia, porque eu renunciei à nação, uma nação rica, o pastor já foi aos Estados Unidos, deve saber. Lá é um país onde você consegue todo com facilidade. Eu tinha empresa e todo, eu vivia bem, não precisava de mover-me. Mas quando o Senhor me bautizou, me tirou da igreja adventista e vivi, só que eu tinha que renunciar aquilo que para mim de tantos anos, renunciar a algo eclesiástico para viver o novo vinho. Glória a Deus. Viver o que é estar, sentir o fogo, sentir aquela presença linda dela, sentir quando ele vem e te diz, vamos falar? Tudo o que o pastor falou, experiência que eu tenho vivido, revelações que Deus me tem dado para esta nação. O Senhor me levou para os 3 poderes, liberar a palavra profética lá. E as palavras eram como flechas de fogo indo para dentro. Era liberando anjos em posicionamento. E vamos ver grandes mudanças na área política desta nação. Tem essa promessa de Deus. E é muito o que falar, muitas coisas, E coisas que Deus me mostrou também, uma revelação como esse leão que está aí, Eu vi profetas, homens e mulheres com espada defendendo. E eu lembro que pareciam pessoas, não eram pessoas, eram demônios, querendo matar os filhos de Deus. E havia grupos assim, eu lembro que iam diante deles, querendo defender, só que de repente apareceu um leão muito grande, saltou assim, e se pôs diante de todos, E o leão começou a arrancar cabeça e todo aos inimigos, E
E eu fiquei assim, bem assustado, porque nunca vi uma coisa assim. E aí ele me olhou e começou a falar comigo. Isso foi algo sobrenatural. Isso aí. Ele isso disse mesmo, que pastor. eu vim a defender Sim. a meu povo. Amém. E eu me vi como eu neste estado de Santa Catarina. Amém. Porque Deus chamou para este estado um grande avivamento. Essa bandeira é algo que a gente faz, a gente já fez alguns atos proféticos, algumas coisas que a gente vai estar nas próximas reuniões compartilhando, assim, né? Glória a Deus. Essas guerras, é isso aí mesmo. Deus quer preparar um povo para isso. Para isso aí. Prepara-te. Prepara-te. Fácil. Não. Nossa,